A gente segue falando sobre a situação da Venezuela, a situação inclusive militar. Acho importante pegar até esse ponto que ele tratava sobre as ameaças feitas pelos Estados Unidos em relação agora à Colômbia, né? Que ele diz que soa bem, né, a possibilidade de uma ação militar na Colômbia. Isso foi o que disse Donald Trump. A gente está em contato neste momento com o professor Augusto Teixeira. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, especialista também em questão de ações militares, sempre nos ajuda aqui no nosso All News. Muito obrigada, professor, por estar aqui hoje mais uma vez. Bom dia. Tá desligado? Ah, voltou o som. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar por essa questão das ameaças, né? Eu lembro que quando a primeira ameaça feita por Donald Trump à Venezuela, a gente conversou sobre isso. O senhor falava aqui sobre esses riscos, né? E agora ele faz essa ameaça à Colômbia. O senhor vê uma chance alta disso acontecer, professor? Veja, no caso da Colômbia, eu creio que seja muito difícil imaginar alguma operação militar, especialmente contra o Petro. A Colômbia, distinto da Venezuela, é uma democracia, é um país que até muito pouco tempo tinha relações muito positivas com os Estados Unidos, se destacando aí uma colaboração no campo de inteligência e segurança e com elevada intensidade de treinamento de militares colombianos nos Estados Unidos e transferência de armas. Por outro lado, é muito notório que o evento ocorrido na Venezuela no dia 3 de janeiro inaugura um momento de retorno a uma doutrina Monroe somada com o corolário Trump, o que em grande medida deixa muito claro que os Estados Unidos moverão esforços hercúleos para remodelar a América Latina e Caribe à luz dos seus interesses, numa perspectiva clara de esfera ou área de influência e de um hemisfério americano como antiga fortaleza americana exclusiva para si. Assim sendo, a Colômbia, México, Cuba e incluso o Brasil são países importantes dentro desse tabuleiro de xadrez em que a China é o grande interlocutor estratégico. E em relação à própria Venezuela, né? A gente há pouco trazia os relatos dos moradores da Venezuela com medo de novas ações militares. Ontem, os Estados Unidos disseram lá, né, o governo americano disse na ONU, de que não se trata de uma guerra o que está acontecendo, e sim foi uma ação policial com apoio militar. Como que a gente pode classificar essa ação dos Estados Unidos na Venezuela nesse sentido? O senhor considera uma ação militar? Como é que o senhor considera isso? Como é que a gente pode chamar essa ação americana? E mais, pode vir mais ataques à Venezuela? Fabiola, goste ou não de Maduro, goste ou não do regime venezuelano, que sim é percebido por muitos como um regime autoritário, a Venezuela é um país soberano, parte do sistema das Nações Unidas e que tem que ter a sua soberania respeitada. Existem mecanismos formais e legais que permitem intervenção autorizadas especialmente pelo Conselho de Segurança da ONU. O que ocorreu não é uma operação policial, que inclusive ocorre ou nos marcos do território de um país, como os Estados Unidos, ou no ambiente internacional coberto por regimes e instituições internacionais, como, por exemplo, a Interpol. O que tivemos, na verdade, foi um ato de força, uma agressão de um país contra o outro, voltado à captura de um líder político, especialmente o que chamamos de decapitação da liderança política, através do sequestro do Maduro para os Estados Unidos, que, para termos legais dentro dos Estados Unidos e de convencimento do seu próprio eleitorado, se vende como operação policial dentro da narrativa de contra-terrorismo ou de narcoterrorismo. Entretanto, entende-se claramente que a operação ela tem um verniz muito claro de uma disputa geopolítica que perpassa pelo controle direto ou indireto de recursos naturais dentro do hemisfério americano. Nesse sentido, apesar de ser vendida como operação policial, apesar de pesar contra o Maduro diversas evidências muito negativas a si relacionadas ao crime organizado transnacional, a operação tem muito mais a ver com geopolítica do que com a dinâmica de caráter criminal, Fabiola. Chamar de guerra, professor, ou não? Considero que sim. Se nós pensarmos no Clausewitz, o general prussiano que cria a teoria da guerra dentro do contexto do século XIX, é um ato de guerra. O que os Estados Unidos faz é usar a força militar voltada a compelir o seu adversário, no caso a Venezuela, a se submeter à sua vontade. É um ato de agressão, é um ato de guerra, que não precisa ser autorizado pelo Congresso americano para ser guerra.
É importante distinguir que a guerra é um fenômeno principalmente político, em que a violência reina, e não necessariamente um fenômeno jurídico, que tem que passar pela autorização de órgãos competentes para ser ou não ser guerra. E sim, a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela é uma situação que nós poderíamos considerar como uma situação de beligerância. Entretanto, isso não afasta a comunicação, o diálogo entre os países e suas lideranças na busca de encontrar um denominador político de interesse dos Estados Unidos. É por isso que a relação político-diplomática entre Estados Unidos e o novo governo venezuelano é importante no sentido do futuro da crise, não apenas em relação à Venezuela, mas ao arco de aliados que a Venezuela tem na região, mas também no exterior, notadamente a China e a Rússia. Augusto, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. A ONU acaba de completar 80 anos, né, no ano passado, em outubro. E a gente viu, é claro, manifestações do Antônio Guterres, o secretário-geral, vimos manifestações do Alto Comissariado de Direitos Humanos repudiando, vimos críticas da China, do Brasil, da Rússia, de outros países na reunião do Conselho de Segurança, enquanto os Estados Unidos fazia egípcia e dizia não aconteceu nada de errado e toca o jogo exatamente porque a estrutura e a engenharia do Conselho de Segurança das Nações Unidas assim permitem aos vitoriosos da Segunda Guerra, né? E aí essa é a pergunta, aproveitando o que aconteceu nos Estados Unidos, não é uma pergunta filosófica nem técnica, mas aproveitando o que aconteceu, esse episódio dos Estados Unidos para a Venezuela, a gente está numa crise do sistema das Nações Unidas, as Nações Unidas estão perdendo importância, relevância no meio disso e tem algo que possa substituir ou por enquanto vai ser isso mesmo? Sakamoto, pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas essa crise vivenciada pelas Nações Unidas demonstra o fato de que ela é ainda mais importante, na perspectiva de que não temos nada que possa substituir a ONU, porque apesar dela assentar sobre pilares do direito internacional para que ela funcione, especialmente no que compete à regulação do emprego da violência armada nas relações internacionais, a única alternativa à ONU é o completo unilateralismo das grandes potências no emprego da violência contra outros para imposição das suas vontades, que é exatamente o que nós vemos, seja com os Estados Unidos em relação à Venezuela, ou da Rússia em relação à Ucrânia, ou a cenários envolvendo a China e Taiwan. Se nós observarmos essa relação, a ONU, por mais que ela não funcione para evitar com que conflitos eclodam, ela apresenta um palco importante, seja formal ou de bastidores, para que essas grandes potências e potências regionais possam discutir, pensar e, obviamente, negociar termos políticos para a resolução de conflitos, ou ao menos o seu encaminhamento. Agora, Sakamoto, para quem nos assiste, é importante notar que a ordem liberal internacional erigida após a Segunda Guerra Mundial, com a liderança dos Estados Unidos, está sendo completamente dinamitada, inclusive pela participação e liderança dos Estados Unidos. Então, isso é importante entender, que nós não sabemos, não temos ideia de qual ordem internacional virá dentro dessas décadas vindouras. O fato é, ao menos a ONU, com todos os seus problemas, ela ainda é algo que não possui substituto. Tivemos algo, séculos atrás, no Concerto Europeu, depois das Guerras Napoleônicas, em 1815, que era um concerto de grandes potências. Mas se nós entendemos que hoje o Conselho de Segurança não é democrático, o Concerto Europeu lá do século XIX era muito menos inclusivo ainda. Ou seja, não temos muita escapatória a não ser o fraco e problemático sistema das Nações Unidas atual, Sakamoto. Eu quero falar sobre a guerra, que o senhor disse agora que vê sim como uma guerra. A resposta da Venezuela, né? Eu lembro quando a gente fez aquela primeira conversa no início das ameaças de Donald Trump, o senhor falava sobre a falta de capacidade da Venezuela em responder. Você acha que em algum momento pode responder? Como é que o senhor vê esse novo governo na Venezuela, né? O Sakamoto tem dito aqui desde o início do programa, o governo não caiu, né? O regime não caiu, quem caiu foi o ditador, né? Aí a gente tem várias reportagens, como aqui própria da Daniela Lima, dizendo que houve traição de políticos venezuelanos, né? Muitos dizem que a própria Delcy
está aliada ao governo americano. Como é que o senhor vê agora, né, o poder que está no comando da Venezuela? O senhor também enxerga que o regime não caiu, a Venezuela ainda vive uma ditadura. E qual deve ser a resposta da Venezuela a essa ação dos Estados Unidos? Ou não tem essa capacidade de resposta? Fabiola, o regime de fato não caiu, pelo menos até o momento, mas qual facção vitoriosa dentro do chavismo irá preponderar, isso ainda estamos por ver. Isso é importante, porque tanto pode ocorrer uma acomodação entre esses grupos, fortalecendo a liderança, que permitam a resposta aos Estados Unidos, especialmente no campo de alinhamento e diplomacia, ou podemos ter uma guerra civil, o que poderia ser instrumentalizada por Washington para tentar executar uma mudança de regime. Então, esse cenário de estabilização pós essa primeira investida americana, ele é fundamental para, inclusive, como os Estados Unidos irão reagir em relação à Venezuela. O que é importante considerar? Os Estados Unidos, dentro de um contexto de estratégia de pressão coercitiva militar contra a Venezuela, conseguiu realizar a chamada decapitação da liderança. Agora, não existe vácuo político. Outros membros de facções disputam pela preponderância de qual vai ser a orientação do regime. Assim sendo, é interessante observar que os interesses dos Estados Unidos ainda estão sendo perseguidos e negociados. E é importante entender que a relação de força existente entre Estados Unidos e Venezuela é uma relação essencialmente de porrete na mão com a determinação de interesses. E na qualidade de uma liderança política que ascende ao poder após a decapitação do Maduro, a sua subtração aos Estados Unidos, o instinto essencial é aquele da sobrevivência. Assim sendo, o incentivo a negociar com Washington é muito maior. Até porque, Fabiola, quem nos assiste irá considerar que muito da defesa antiaérea venezuelana, que era entendida como uma das melhores da América Latina, foi destruída e não funcionou contra essa operação limitada dos Estados Unidos. Quanto mais se o conflito escala para uma intensidade maior. Assim sendo, é por isso que a Venezuela tende a, de um lado, tentar ter uma relação diplomática e política maior de aproximação nos bastidores com os Estados Unidos, não obstante, publicamente tem uma retórica de enfrentamento e de defesa da soberania, inclusive com o elemento de rally around the flag para dentro do país. Professor Augusto, o nosso jurista aqui, colunista Walter Bairoft, fez uma coluna hoje que diz que o narcotráfico é uma desculpa esfarrapada de Trump para capturar Maduro. Queria lhe perguntar quais são os crimes que o senhor enxerga que podem pesar contra Maduro, como é que o senhor enxerga, né, Nicolás Maduro, e os crimes que são apontados contra ele pelos Estados Unidos são crimes que o senhor considera reais e são justificáveis para a prisão dele? Veja, Fabiola, a prisão do Maduro, especialmente por parte de outro país, é algo controverso na perspectiva de que a Venezuela é um país soberano e o Maduro era presidente de um país soberano. Existe, obviamente, toda uma contestação das últimas eleições de que ela teria sido roubada e de que ele não seria um presidente eleito. Entretanto, o sequestro do presidente de outro país normalmente não é uma resposta legal para uma circunstância como essa. Agora, existem diversos indícios de que sim, tinham crimes importantes ocorrendo na Venezuela relacionados àquilo que há de se confirmar como chamado do Cartel de los Soles, de que o próprio aparato de Estado venezuelano tinha uma relação com o crime, que inclusive está relacionado também à questão das sanções e a sua duração. A relação com o crime organizado é uma forma de burlar as sanções impostas de formas, às vezes, unilaterais pelos Estados Unidos, como uma forma de fazer com que o país ainda funcione. E isso, em grande medida, dá eco às acusações dos Estados Unidos. Agora, eu tendo a concordar com o Mairovitch na perspectiva de que a questão do narcotráfico e do narcoterrorismo ela é muito mais uma narrativa para justificar a ação de força contra a Venezuela, mas ela não é, de forma alguma, o elemento que provoca a ação de violência dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Até porque a questão do narcotráfico é muito mais uma questão de capacidade estatal e em que a colaboração técnica entre polícia, inteligência e órgãos de fiscalização entre os Estados Unidos e países da região, de forma a estruturar capacidades, tende a promover um efeito muito melhor do que ações violentas como vimos na Venezuela. Esta, creio, não seja a principal questão, mas serviu perfeitamente como cavalo de Troia
inclusive para o convencimento da própria base eleitoral do MAGA, que não queria intervenção e que não queria mudança de regime, mas sim quer um resultado positivo nas ruas e contra a crise do fentanil nos Estados Unidos. Então, Trump tentou justificar algo que ele queria fazer através de algo que fosse sensível aos apelos do seu eleitorado. Lembrando que temos aí eleições de meio de mandato nesse ano ainda. A gente estava falando agora há pouco, até pela uma provocação de uma espectadora nossa aqui, muito indignada com algumas falas de parlamentares brasileiros sugerindo que Trump faça o mesmo no Brasil, né? E até tem foto do presidente Lula feita por inteligência artificial, né? Uma montagem feita pela inteligência artificial, colocando Lula sendo detido por militares americanos. Duas questões aí, professor. Em primeiro lugar, o senhor vê algum risco para o Brasil, né, diante dessas ameaças de Trump? Ele nunca fez ameaça em relação ao Brasil. E segundo, como é que o senhor analisa, né, esse pedido de parlamentares, deputado federal do Brasil, fazer uma provocação como essa nas redes sociais? Isso pode ser tratado como uma piada ou não cabe uma piada como essa? Fabiola, começando por último, esse tipo de ação é completamente fora do escopo do humor. Na prática, como alguém investido de um cargo público e eletivo, configuraria em tese como um crime de lesa pátria. Você, de forma responsável, ao conhecer o mundo como ele se processa diante dos nossos olhos, é indesculpável alguém sugerir uma ação violenta de uma potência estrangeira contra o seu próprio país, especialmente ou mesmo contra um desafeto político seu. Vimos, por exemplo, a questão das tarifas e sanções, que elas não foram direcionadas para o presidente Lula. Todo o país sofreu com aquilo. Quanto mais uma ação em força, uma ação violenta contra o país, é algo completamente fora do âmbito da razoabilidade e que deve ser punida, nem que seja nas urnas. Em relação ao Brasil, o país que está fora do alcance das críticas iniciais de Trump, como foram em relação ao México, Groenlândia e Venezuela, mas o Brasil é uma peça essencial nesse tabuleiro de xadrez. Não apenas porque é a maior economia da região, é uma potência regional, mas porque o Brasil é um dos países que mais tem uma dimensão de adensamento nas relações com a China, que é o essencial interlocutor estratégico no qual move a ação de Trump dentro do hemisfério. É importante entender, por exemplo, que a discussão sobre a Venezuela, ao reduzir sua exportação de petróleo para a China, o Brasil poderia substituí-la nessa exportação. Bem, esse mesmo debate perpassa sobre o interesse dos Estados Unidos se o Brasil seria a ele permitido contribuir com a construção de capacidade de segurança energética chinesa, por exemplo. Então, isso é muito importante. Para você ter ideia, eu sigo a lista do Comando Sul dos Estados Unidos, da newsletter. Entre uma das reportagens estava sobre a discussão sobre o investimento chinês e a produção agrícola brasileira, que é um dos nossos fortes pilares econômicos que os Estados Unidos hoje começam a ver como um problema na sua segurança regional. Então, se nós considerarmos essas questões, nosso espaço de autonomia para agir de forma independente, sem alinhamento aos Estados Unidos ou à China, começa cada vez mais a se restringir. E nós, como uma democracia de perfil liberal, em que existe ampla liberdade de opinião de imprensa, é um objeto claro e potencial interferência. É algo que acontece em democracias das mais diversas. E nós, num contexto como esse, em que a disputa hemisférica se coloca, é muito plausível que o Brasil, que terá eleições nesse ano, possa ser objeto de algum grau de interferência, mesmo que passe longe qualquer ameaça do campo militar. Doutor Augusto Teixeira, muito agradecida, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso All News. Gosto de ficar quietinha, só observando e te ouvindo, porque eu acho que traz muito conhecimento, amplia aqui nossa mente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, um feliz ano novo a todos vocês. Obrigado. Feliz ano novo. Eu já até esqueci que o ano virou. É muito maluco isso, sério. Eu ontem estava clima de ano novo, hoje já virei, assim, sei lá, já estou no mês de 2026, mergulhada em 2026. É que teve um ataque à Venezuela no meio do caminho, não tem como. Não tem como. Isso. Professor, feliz ano novo. A gente vai se encontrar bastante em 26. Até.